Janeiro, estou morrendo de saudade. Rio, teu mar parece Rio, você foi feito pra mim. Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara. Esse samba é só porque Rio, eu gosto de você. A morena vai sambar, seu corpo todo balançar. Rio de sol, de céu, de mar, mais um minuto estaremos no Galeão. Copacabana. Rio, teu mar parece Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara. Esse samba é só porque eu gosto de você. A morena vai sambar, seu corpo todo balançar. Rio de sol, de céu, de mar, e ela na pista chegando que vamos nós. Ouça. Olá a todos e a todas. Estou muito feliz de participar dessa atividade formativa do GEMAT e de encontrá-los bem, de saúde. Eu sou Denise Medina França, pertenço à UERJ, mas estou há pouco tempo nessa universidade. Minha formação ocorreu totalmente em São Paulo e há muito eu participo do GEMAT Brasil. Para essa atividade, o grupo discutiu muito sobre o que poderíamos oferecer a novos pesquisadores, visto que somos poucos aqui no GEMAT Rio e o GEMAT Rio ainda está em fase de oficialização. Logo, nossa pequena contribuição refere-se primeiro a apontar caminhos de constituição de um grupo de pesquisa, caminhos de um trabalho coletivo por meio de nossa trajetória. O outro é apresentar o lugar de nossas fontes, que é o Instituto de Educação do Rio de Janeiro e o seu acervo. E, por último, disponibilizar informações sobre acervos localizados no Rio de Janeiro que possam interessar a pesquisadores de todo o Brasil. Essa listagem nós vamos disponibilizar na bio depois do Instagram, ou no final dessa apresentação. E, finalmente, nossa produção a partir desse acervo. Para que isso aconteça, é necessário que a gente compreenda o que nós representamos na UERJ, A UERJ é uma universidade, ela tem 3.000 professores, 45.000 alunos, distribuídos em 5 campos, e cada um desses campos tem a sua especificidade. A UERJ de Caxias foi com a intenção de interiorizar a universidade. A UERJ de São Gonçalo, ela cuida basicamente da formação de professores. A UERJ Resende, ela trata de tecnologia. A UERJ Teresópolis de turismo. E a UERJ Maracanã é onde nós estamos localizados, que tem praticamente todos os cursos de graduação e pós-graduação. Quando eu ingressei na universidade, ingressei na Faculdade de Educação com 5.000 alunos e 3 professores de educação matemática. Desses 3 professores, um estava na direção, um mais dedicado à pós-graduação, e ficou eu somente para
essa disciplina. Então, como capturar, vamos dizer assim, aliciar alunos para que eles se interessem sobre a história da educação matemática, visto que eu estava numa faculdade de pedagogia. A primeira coisa que eu pensei foi participar de eventos, né, e oferecer mini-cursos, de modo que desse visibilidade para a história da educação matemática. Outra tentativa foi a parceria com o Instituto de Matemática, né, oferecimento de cursos e palestras para que os alunos de matemática conhecessem o trabalho de história da educação matemática, que ainda era inédito ali no IME. Depois foi a concorrência em projetos, a fim de obter bolsa para alunos que interessassem por essa pesquisa. E 4 desses projetos foram aprovados, né? Nós temos hoje 4 bolsistas, sendo um do CNPq. Todos os projetos do GEMAT Rio são vinculados ao projeto do GEMAT Brasil. São eles: análise histórica dos livros didáticos e a matemática escolar, saberes matemáticos e a formação de professores primários, no caso do curso de formação de professores das escolas normais, e o Instituto de Educação do Estado de Rio de Janeiro, local de constituição de um expert no ensino de matemática. Agora, do CNPq, o mais recente é os experts do ensino de matemática e a sistematização da matemática para a formação de professores nos primeiros anos escolares. Quem são os participantes do GEMAT Rio, né? Eles são, primeiro, eu sou coordenadora. Tem o Paulo Roberto Maciel, que é um professor da UERJ de Caxias. Tem o Jonathan Domingues, que foi um aluno de pedagogia, e hoje ele é aluno do mestrado da Universidade Federal de Santa Catarina. O Guilherme Antônio Silva é aluno do Instituto de Matemática, Tiago Cunha, do Instituto de Matemática, o Érico, do Instituto de Matemática, mas da UERJ de Caxias, a Bruna, aluna de Pedagogia, e a aluna Manuela, do Instituto de Matemática da UERJ Maracanã. Os professores colaboradores, que eventualmente comparecem às nossas reuniões e, de alguma maneira, contribuem para as nossas pesquisas, são a professora Glória Ramos, da UERJ de Caxias, e os professores da Rede Pública do Estado do Rio de Janeiro, Marcelo Salvador e Alexandre Oliveira. Hoje, os novos integrantes do GEMAT irão conversar com vocês e vocês terão a oportunidade de conhecê-los e, com certeza, acolher, como sempre foi o perfil do GEMAT Brasil, né? Então, boa atividade. Espero que a nossa contribuição auxilie, de alguma maneira, as novas pesquisas, tá? Até breve. Um beijo. Olá a todos e todas. Nós chegamos nesse momento agora da formação, né, da atividade formativa do GEMAT, e a gente vai falar um pouco sobre o Instituto de Educação do Rio de Janeiro, né, que é uma instituição modelar no que se relaciona, no que tange a questão da formação docente, né, das séries iniciais. E o Instituto de Educação do Rio de Janeiro, ele tem sido o objeto de pesquisa, né, aqui do GEMAT Rio. Nós estamos analisando alguns materiais, algumas fontes que nós temos acesso a esse instituto. E aí a gente pensou em falar um pouco sobre a história do Instituto de Educação, para pontuar um pouco algumas questões relacionadas as transformações que aconteceram nessa instituição e quais foram as grandes contribuições e decretos, as séries de transformações que aconteceram nessa instituição. Vamos passar aqui, falar um pouquinho sobre mim.
Então, aqui eu sou Paulo Roberto Castor Maciel, né? Sou doutor em Ciência, Tecnologia e Educação pelo Cefet. Sou professor do Departamento de Educação Matemática da Faculdade da Baixada Fluminense, da UERJ, né? Sou da licenciatura em Matemática e sou pesquisador assistente aqui do GEMAT Rio desde 2019. Então, a gente vem pontuando alguns trabalhos, né, com relação às demandas do GEMAT Brasil, né? Nós temos realizado pesquisa sobre os experts e os saberes sistematizados, né? Saberes a ensinar e para ensinar. E aí, para a gente falar um pouco sobre a história do Instituto e entender um pouco as nomenclaturas que a gente encontra, apresentar um pouco a situação do Rio de Janeiro, né? O que era o Rio de Janeiro, porque às vezes os documentos, as pesquisas se referem ao Rio de Janeiro e às vezes esse espaço geográfico Rio de Janeiro é uma coisa completamente diferente dependendo da época. Então, para entender isso, eu coloquei ali 2 mapas, né? O primeiro mapa é da província do Rio de Janeiro, datado de 1866, que está lá na Biblioteca Digital Luso-Brasileira. E o segundo mapa é um mapa mais atual, e aí a gente percebe que o desenho e o formato desses 2 mapas eles são muito parecidos, né? E aí o nosso objetivo é diferenciar um pouco o que seria esse Rio de Janeiro. A gente vai pegar alguns períodos ali próximos à formação, à constituição da escola normal, do instituto, e entender o que é esse espaço geográfico que a gente chama de Rio de Janeiro. Nesse segundo mapa, a gente percebe que temos uma parte em azul mais escuro, né, que seria o estado, somado ali com a capital. Então, isso tudo hoje é o estado do Rio de Janeiro. Mas a gente tem que apresentar que esse espaço, né, sofreu várias modificações e recebeu algumas nomenclaturas diferentes. Então, aqui a gente vai entender um pouco o que é o Rio de Janeiro a partir desse trabalho, né, que a Denise e a Lúcia fizeram, né, para identificar esse Rio de Janeiro. Então, até 1834, né, esses 2 espaços que a gente caracteriza ali com azul escuro e com azul claro, eram a província do Rio de Janeiro. Em 1834, com a lei número 16 de 12 de agosto, você cria ali naquela parte azul mais claro o chamado município neutro, né, relacionado ao Império. E depois você tem a questão da província do Rio de Janeiro, que é a outra parte. Então, essa província do Rio de Janeiro sofre uma alteração e aí você cria outro espaço geográfico, né, que é esse município neutro, que é hoje a cidade do Rio de Janeiro. Em 1891, com a promulgação da Constituição, né, esse município neutro passa a ser o Distrito Federal, né, essa cidade, né, do Rio de Janeiro, a atual cidade do Rio de Janeiro, e a província do Rio de Janeiro passa a ser o estado do Rio de Janeiro. Então, durante esse período, de 1891 a 1960, nós temos a divisão entre o estado do Rio e a cidade do Rio de Janeiro, que era o Distrito Federal. Então, foi um período ali longo. Mas, em 1960, né, com a Lei 3.752, nós temos a transferência da capital do país para Brasília. Então, o Rio de Janeiro deixa de ser a capital e se transforma no estado da Guanabara, né? Então, em 1960, nós temos uma nova conformação de espaço ali, que hoje a cidade é o estado da Guanabara, né? Aquela parte azul clara, e continuamos ali ainda com o estado do Rio de Janeiro. Em 1974, com a lei complementar, há a fusão desses 2 estados, e aí o território do estado do Rio de Janeiro, né, passa a comportar tanto aquela parte azul escura quanto a parte azul clara. E aí, essa cidade do Rio de Janeiro, hoje, ela é a capital do estado do Rio de Janeiro. Então, né, de 1974 até a atualidade,
nós mantemos essa conformação, essa divisão do espaço geográfico, né, que é a capital, a cidade, né, a capital, Rio de Janeiro, e o estado do Rio de Janeiro. Então, nós temos essa concepção do espaço geográfico, que é importante, uma vez que o Instituto de Educação ele está na cidade do Rio de Janeiro, né? Então, pelas transformações que aconteceram, né, a gente vai poder identificar por que essa divisão ela é importante. Aqui eu coloquei algumas informações, né, sobre a escola, sobre as escolas normais, sobre a educação de uma forma geral, para pontuar algumas coisas importantes. Então, ali em 1827, nós temos uma lei que faz cria as escolas de primeiras letras, né? Nós temos também o processo seletivo para os mestres que vão lecionar, e temos como proposta ou vaga pedagógica o método mútuo, né? Onde você tem os monitores, né? Os alunos que se destacam, eles contribuem no processo de ensino-aprendizagem para os outros alunos, né? Em 1834, há uma reformulação da Constituição, né, das leis, e aí há um processo de descentralização do poder central. Nós temos a criação das assembleias legislativas provinciais, e as províncias passam a ter maior autonomia. Em 1835, nós temos a criação da primeira escola normal, né, que foi a Escola Normal de Niterói, que era da província do Rio de Janeiro. Em 1889, nós temos a proclamação da República, né, e isso afeta essa questão de concepção do Estado. Em 1920, nós temos ali grandes reformas educacionais nos estados, né, já que não havia uma organização a nível nacional e os estados tinham autonomia, começam a ser colocadas em práticas nos estados, né, no Rio de Janeiro, São Paulo, reformas educacionais com o viés da escola nova. Então, a gente percebe que a década de 20 ela é um período de ascensão da escola nova, né, nesses estados. Em 1930, né, a partir desse ano, nós temos algumas situações importantes. Nós temos o início da Era Vargas, né, o governo provisório dele. Em 1931, nós temos a Reforma Francisco Campos, que organiza o ensino secundário brasileiro, né, cria ali o curso fundamental com 5 anos e o curso complementar. Ele define como modelo de ensino superior a universidade. Então, a partir daqui, a gente tem a instituição da universidade como instituição de ensino superior, e a partir daí a gente começa a ter algumas fusões, algumas criações, né? E temos também o Manifesto da Educação, que foi realizado por um grupo de educadores, né? E que fez uma carta, né? E aí nós também temos, na década de 1940, o destaque para a Reforma Capanema, que ela dá uma organizada novamente no ensino secundário, cria ali o ensino industrial, e em 1946 ela coloca em prática a Lei Orgânica do Ensino Normal. Em 1971, há uma nova conformação para a escola normal, né, que a Lei 5.692 coloca em prática, porque ela coloca o curso normal como uma especialidade que o estudante escolhia para se profissionalizar. Então, ela perde o viés que havia anteriormente. Então, é um processo que eles chamam de desvalorização das escolas normais, que elas perdem um pouco esse status, né? Então, a partir desse ano aí, a partir dessa lei. Essa questão da escola normal para Instituto de Educação, né? Então, nós temos ali a criação da Escola Normal da Corte, que foi dada em 1880. Em 1889, nós temos a Escola Normal do Distrito Federal, por causa da promulgação ali, né? Em 1932, nós temos a transformação da Escola Normal no Instituto de Educação, né? Que é o Instituto de Educação do Distrito Federal. Em 1935,
O Instituto de Educação ele é incorporado à UDF, que é a Universidade do Distrito Federal, que teve uma duração muito curta, né? Entre 1935 e 1939. Depois de 1939, como a extinção da UDF, né, nós retornamos para o Instituto de Educação, mas ele perde o status de nível superior. Em 1960, com a transferência ali da capital, né, o Instituto passa a se chamar Instituto de Educação da Guanabara. Em 1975, com a fusão do Estado da Guanabara com o Estado do Rio de Janeiro, nós temos o Instituto de Educação do Rio de Janeiro. Né? Essa nomenclatura vai até 1990. Em 1997, essa estrutura do Instituto ela é incorporada pela FATEC e aí ela passa a ofertar cursos, o curso normal, né, superior ou curso de pedagogia, e aí ela passa a se chamar Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro. Então, a gente percebe que ao longo desse período, o Instituto, né, hoje que a gente conhece como Instituto, né, porque essa nomenclatura ficou muito forte, né, foi um período importante para a instituição e até hoje mantém esse nome, né, de Instituto de Educação. A gente percebe que há processos diferentes de constituição, de transformação, processos que estão ligados à questão política, à questão da monarquia, da república, à questão de você ter no Distrito Federal as ideias da escola nova, a transformação em universidade, depois ela volta novamente a ser uma escola com um viés meio que de escola normal, e aí essas transformações que aconteceram ao longo dos anos. Nós temos uma outra questão que é a localização. Então, ali nós temos, o primeiro local, né, da escola normal, da corte, foi o externato do Imperial Colégio Pedro II, né, que atualmente hoje é o Colégio Pedro II. Então, ela iniciou as suas atividades ali no período da tarde, período da noite, mas como tinha um número grande de matrículas nesse primeiro momento, eles passaram a escola para a Escola Politécnica, que atualmente é o IFIX, da UFRJ, né? Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, que hoje é localizado ali perto do Teatro Municipal aqui do Rio de Janeiro. Então, a gente tem esses dois primeiros momentos, e aí nós temos um terceiro momento, que é a Praça da Aclamação, que é a atual Praça da República. Então, esse prédio, hoje, é o prédio da Escola Rivadavia Correia. Então, quando a escola normal vai para esse prédio, ela divide o prédio com uma escola feminina de cursos profissionalizantes, e aí, no momento em que eles fazem uma reforma nesse prédio, a escola normal acaba perdendo o seu espaço ali dentro, e ela vai ser colocada nessa Rua São Cristóvão, que é o Largo do Estácio. Então, esse local, né, a Praça da Aclamação, ela estava num lugar muito central, né, e ela vai para o subúrbio. Então, ela vai para um local onde você tem ao seu entorno, né, os morros, as chamadas favelas, e uma região de prostituição. Então, há uma certa questão também de desprestígio, né, de você tirar uma instituição e colocar ela num local de difícil acesso e com todos esses problemas. E aí, nós temos ali o quinto momento, né, que é quando ela vai para o atual prédio, né, do Instituto de Educação, que foi em 1930, que tem essa mudança, e foi um prédio construído para essa escola, né? Então, a gente percebe que houve uma mudança, até mesmo da escola e do status que quem estudava nessa instituição passou a ter, até pela mudança dessa localização, né? Esse prédio ele é localizado na Tijuca, ali na rua Marise Barros, no Rio de Janeiro. Quem conhece sabe que é um prédio, né, que a gente consegue identificar muito facilmente, e é lá que a gente encontra o centro de memória do Instituto, né? Aqui a gente tem uma foto antiga, né, do prédio do Instituto. Então, a gente percebe que na parte da frente não havia grade, porque
porque atualmente ela é constituída por grades. E aí tem um espaço, né? Ela foi construída no modelo neoclássico, foi construída exatamente para ser uma escola, então a gente já percebe ali a parte do meio que é o pátio. Lá no canto direito, nós temos um prédiozinho que atualmente é onde fica o centro de memória, né? E tem uma parte ali vazia, mas que atualmente tem uma piscina nessa construção. Aqui nós temos a planta do Instituto, né? Uma parte ali do pátio e a parte traseira ali, vamos dizer, da construção, onde tem uma torre, né? Que é difícil a gente perceber essa torre quando a gente entra pela parte da frente do Instituto, dificilmente a gente consegue verificar essa torre, mas o desenho acho que facilita para a gente poder entender como é que é. Então, nesse momento agora, eu vou falar sobre alguns pontos importantes do Instituto de Educação, né? No momento que ele era Escola Normal da Corte. Então, ali eu tenho o primeiro decreto 6.379, de 1876, que ele criava a Escola Normal da Corte. Mas, por não ter os recursos, né, não foi colocado em prática. O segundo decreto ali é um decreto que reorganiza a questão do ensino primário e secundário da Corte, né, do município da Corte, e o ensino superior no Império. O terceiro, ele cria e estabelece a criação da escola normal, né, que tinha como público-alvo usando ambos os sexos, né, homens e mulheres, para cursar o curso normal. E o decreto 8.025, de 1881, ele regulamentava a escola normal, né, garantindo que o regime era o regime de externato, a questão da gratuidade do ensino e determinava as formas de acesso. Vale ressaltar que nesse período prevalecia o método intuitivo, né, onde se trabalha do concreto para o abstrato. Os professores que começaram na escola normal, eles, a princípio, né, eram para atuarem interinamente, né, e eram professores do antigo Instituto Comercial e do Imperial Colégio Pedro II, mas acabaram ficando um tempo, né. O primeiro diretor foi o Benjamin Constant, que era uma pessoa relacionada ao positivismo, que é considerado um dos intelectuais, né, da geração de 1870, e com esse viés do positivismo. Então, a Escola Normal da Corte tinha essa influência dessas ideias do positivismo. Nesse período, em 1880, foi criada a Congregação da Escola Normal, que tinha os professores, e foi uma congregação muito importante
156 de 1936, ele permitia que as pessoas que ingressaram até 1932 na escola normal pudessem concluir o curso em 5 anos. Tá? Então, a gente tem ali a estrutura do instituto, que ele é dado pelo jardim de infância, escola primária, escola secundária e escola de professores. Essa escola de professores era responsável pela formação dos professores primários. Aqui nós temos a grade do curso de formação de professores primários, né, de nível superior. Então, ele era dado em 2 anos. Estava dividido em sessões: fundamentos de educação, música, desenho e artes. A segunda para seguir o modelo ali europeu. Então, em 1892, ela foi municipalizada, né? Houve essa mudança para o Largo do Estácio. Fernando de Azevedo era o responsável pela instrução pública no Rio de Janeiro, né? No Distrito Federal. E aí foi essa questão da construção do prédio. O Instituto de Educação, ele foi criado ali pelo decreto, né? Foi a transformação da escola normal, em 3.810, de 1932. E aí, na verdade, você muda a instância do Instituto, né, da escola normal que trabalhava com ensino secundário, formação secundária, e aí você passa a ter formação de professores primários a nível superior. E aí, para isso, você deveria cursar, né, já que em 1931 você tem uma reorganização ali do ensino secundário, onde você tem o curso fundamental e o curso complementar. Então, você deveria cursar o curso fundamental e depois o complementar, que tinha duração de 1 ano, e o curso superior, que tinha duração de 2 anos. O decreto ali, 156 de 1936, ele permitia que as pessoas que ingressaram até 1932 na escola normal pudessem concluir o curso em 5 anos. Tá? Então, a gente tem ali a estrutura do instituto, que ele é dado pelo jardim de infância, escola primária, escola secundária e escola de professores. Essa escola de professores era responsável pela formação dos professores primários. Aqui nós temos a grade do curso de formação de professores primários, né, de nível superior. Então, ele era dado em 2 anos. Estava dividido em sessões: fundamentos de educação, música, desenho e artes, a outra sessão matéria de ensino e a outra sessão prática de ensino. Né? Essa questão que demonstra alguns estudos que têm acontecido, né? Especialmente sobre saberes sistematizados na formação docente, no caso de matéria de ensino e de prática de ensino, nessa questão dos saberes para ensinar. Nós temos aqui, em 1935, a incorporação do Instituto, né, pela UDF. A escola de professores passa a ser a escola de educação. Aquelas outras instâncias do Instituto passam a ser as instituições complementares. Em 1938, com esse decreto 6.215, a escola de educação é transformada em faculdade de educação, né? E depois nós temos o decreto ali, 1063, de 1939, que extingue a UDF, passando os cursos para a Universidade do Brasil, que hoje é o UFRJ, e separando o Instituto, né? E aí o Instituto passa a ser novamente uma escola de ensino secundário. O Instituto, ali, após 1939, nós temos o quê? Que até 1949, ele foi a única escola pública de formação de professores primários. A partir de 1949, nós temos ali a criação da Escola Normal Carmela Dutra, e a partir de 1960, nós temos ali a Escola Normal Heitor Lira, a Júlia Kubitschek, Sara Kubitschek, e a Escola Normal Inácio Azevedo de Amaral. Então, nesse momento, a gente quis apresentar um pouco da história do Instituto. É claro que não deu para falar tudo, porque o nosso tempo é curto, mas deu para apresentar algumas ideias sobre essa instituição. Então, a gente vai continuar também agora com outro momento da nossa formação. Agradeço a todos e todas, e aí a gente se encontra novamente daqui a pouco. Bom dia, eu me chamo Jonathan Machado Domingues. Atualmente realizo mestrado na Universidade Federal de Santa Catarina, no programa de pós-graduação em Educação Científica e Tecnológica,
tendo como orientador, né, o professor Davi Antônio da Costa, e realizei a minha graduação em pedagogia na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. A minha fala nesta manhã, eu acabei intitulando ela como As Trilhas de um Futuro Pedagogo em Terras da História da Educação Matemática. Tudo inicia, né, a minha entrada na história da educação matemática, ela tem como um pontapé a disciplina, né, obrigatória ofertada para os futuros pedagogos formados pela UERJ, Maracanã, a disciplina Educação Matemática para Crianças, Jovens e Adultos, que é uma disciplina ofertada no 4º e 5º período do curso de Pedagogia, e uma das professoras que acabam ministrando esta disciplina é a professora Denise, que um dia qualquer desses, né, ela entrou na sala de aula toda feliz, falando, né, que havia uma vaga disponível para um bolsista de iniciação científica. E quem tivesse interesse, só falar com ela no final da aula. Então, assim que acabou o final da aula, né, assim que acabou a aula, eu acabei indo correndo atrás dela e falei, professora, eu tenho muito interesse, eu acho que a educação matemática, ela acaba sendo um desafio nesse momento para mim, e eu quero mergulhar nesse mar de problematizações que deve ser. Aí ela falou assim, então, é história da educação matemática. E um dos papéis desse bolsista é mexer com documento. É um trabalho árduo, que vai ser necessário você ir nos centros de memória, e quando você chegar lá no centro de memória, você vai já com alguns documentos em mente que você deve, né, encontrar lá, e esses documentos não vão estar lá à sua espera. Você vai ter que cavar, vai ter que procurar, vai ser uma espécie de um rato dentro de um acervo. E isso é cansativo. Ela sempre falava isso para mim, né? Ela sempre fala. E eu falei, tudo bem, é um desafio, vamos lá. Então, depois desse convite e dela, né, ter me abraçado para ser supervisora minha, né, ser minha orientadora na graduação, ela acabou me integrando ao grupo de pesquisa de História da Educação Matemática do Rio de Janeiro, que tem estudantes da graduação que participam, né, que são outros bolsistas, assim como outros professores, tais como o professor Paulo Roberto Castro Maciel. E nesses encontros sempre há discussão, né, de artigos, de dissertações e teses, né? Mas no período que eu acabei entrando, né, no ano de 2017, acabou havendo uma apresentação, né, dos teóricos mais utilizados no GEMAT, né, que foram, eu nunca irei esquecer, né, que foram o Roger Chartier, o Michel Dissertot, o Marc Bloch, o professor Wagner Rodrigues Valente, Peter Buck, e entre outros tantos, né, autores, né. E a partir depois dessa discussão, dessa apresentação, e né, ter me apropriado um pouquinho a respeito disso, eu acabei tendo que ir para o campo. Só que quando eu fui para o campo, eu vi que não era um mar de rosas como eu acabei pensando que era. Tipo, já tenho uma pesquisa, um projeto, né, que a orientadora já me entregou, agora eu vou para o centro de memória. Acabei todo feliz indo para o centro de memória, e quando eu cheguei no centro de memória, não pude realizar a minha pesquisa. Primeiro, existem passos para você realizar pesquisa no centro de memória. Você precisa de uma autorização de uma instância superior, que o centro de memória ele é coordenado, né? Ele é supervisionado, quem acaba dando a autorização para você desenvolver a pesquisa não é o próprio centro de memória, é a FAETEC, né? Então, a FAETEC
ela que acaba tendo que te dar essa autorização para realizar as pesquisas dentro desse lugar de memória, né, que é o Centro de Memória do Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro. Então, primeira coisa, né, que o pesquisador que queira fazer uma pesquisa nesse Centro de Memória, ele vai ter que ir no Centro de Memória, pedir uma autorização do próprio acervo, e depois dessa autorização do próprio acervo, você tem que ter uma autorização da direção do ISERJ. Depois disso, você tem que reunir alguns documentos, tais como a carta da orientadora, né, uma carta de apresentação, que a orientadora vai apresentar ao seu orientando. Depois, uma declaração da universidade, o projeto e os documentos, né, pessoais, RG e o CPF. Depois você reúne isso tudo e tem que ir para Quintino, que de trem deve dar uns 40, 30 minutos saindo do Maracanã. Então, já veio uma distância. Existe uma distância, porque de carro do Maracanã até Quintino é de 2 a 3 horas, dependendo do trânsito. Então, tudo é obstáculo. E a gente tentou mandar esses documentos por via, né, e-mail, e eles falaram que não, que se não pudesse pegar o trem, nem ônibus, tinha, né, que ir, a única possibilidade era pegar um Uber. Então, a FATEC, né, Quintino, acabou, né, sempre botando esse obstáculo. Então, o pesquisador, nesse momento, ela sempre vai encontrar um obstáculo. Essa solicitação, ela é assim, né? Como vocês estão vendo aí, onde você acaba pegando essa autorização, você acaba botando, né, os objetivos da sua pesquisa, o título da sua pesquisa, a orientadora, o título do seu projeto e quem vai desenvolver esse projeto. Aí assina o pesquisador, assina o orientador, aí esse aqui é o parecer da unidade escolar e do setor, o parecer do centro de memória e o parecer da vice-presidência, que quem dá é a direção. Depois você leva para Quintino, né? Então, depois disso, você tem que realizar, né, depois dessa autorização, desses passo a passo que você acaba realizando, você tem que fazer o agendamento no e-mail, né, que é o cemeb@isest.net. Autorizado a realização da pesquisa, e agora? Depois que acabei recebendo a autorização, eu acabei me apropriando de um trecho do livro de Michel de Certeau, da Operação Historiográfica, no livro A Escrita da História, né, o capítulo 2, que fala: em história, tudo começa com o gesto de se separar, de reunir, de transformar em documentos certos objetos distribuídos de outra maneira. E a professora Denise Medina, né, ela sempre falava o seguinte para mim: Jonathan, quando você for no centro de memória, tudo que você vê, que tiver na pasta, digitaliza. Tudo serve. Agora não deve servir, mas no futuro vai servir. Então você digitaliza tudo e depois a gente vê o que a gente faz. Então, essa fala da professora de digitalizar tudo que tiver no acervo, e depois a gente acaba conversando com os documentos digitalizados, acaba sendo uma frase, né, um mandamento que eu carregarei para o resto da minha vida. Aí, dito isso, a partir de alguns documentos digitalizados, o grupo acabou desenvolvendo, né, no período de 2017 a 2019, que eu acabei me delimitando a esse período, né, o grupo acabou desenvolvendo algumas produções tendo como fonte, né, os documentos digitalizados no Centro de Memória. Na temática dos experts, né, o grupo
eu e a professora Denise com o professor Paulo, acabou desenvolvendo, né, um trabalho sobre o Afro de Amaral Fontoura, né, que o França Domingues ele foi publicado em um seminário temático, e o França Maciel foi um trabalho desenvolvido, publicado em um periódico, né? E esses autores, né, acabaram utilizando como fontes, né, do ISERT a ficha catalográfica de alguns livros, né, do professor Fontoura, utilizou o livro de registro da obra Entrada de 1961 e saída da biblioteca, né, histórica do professor do Instituto de Educação, a relação, né, de livros pedidos por professores e comprada pela biblioteca na década de 60, alguns programas de ensino, os livros de autoria, né, do professor Fontoura, e acabei colocando, né, a Hemeroteca Nacional Digital para ter um diálogo, né, que os autores acabaram utilizando para ter um diálogo melhor, né, para potencializar ainda mais essas fontes, né. Então a gente vê aí como os exemplos, né, dessas fontes utilizadas pelos autores. Em relação, né, a professores, né, que ensinam matemática, né, no Instituto de Educação, a gente tem como podemos falar como um dos experts, né, desse trabalho, né, desse inventário, vamos falar assim, que é o Guilherme, que desde o ano de 2018, 2019, ele acaba desenvolvendo uma pesquisa muito bonita, muito rica, né, que tem muito a contribuir com os pesquisadores, que é através das fichas, né, cadastrais de funcionários, né, que ele está fazendo uma espécie de, como eu posso falar, de planilha, né, que acaba sendo composta pelos professores, né, que atuaram nas disciplinas que engloba a matemática no Instituto de Educação em vários marcos temporais, né? Então, acaba não havendo uma restrição em si, acaba sendo algo bem amplo e acaba, né, nos apresentando, né? Porque tem muitos professores que atuaram no Instituto de Educação e a gente acaba não tendo oportunidade de conhecer. Eles, bem ou mal, eles encontram-se silenciados. Mas a partir desse trabalho que o Guilherme, né, juntamente com a professora Denise, eles estão fazendo, eles acabam dando, né, uma espécie de voz a esses professores, né, que estão silenciados. Eles estão, podemos falar como dissertor, eles estão dando vida aos mortos, porque a partir das narrativas, né, então eles estão fazendo um trabalho fantástico que irá contribuir muito para o campo da história da educação matemática. De acordo, né, com Silvio França, essas fichas funcionais dos ex-docentes, ela tem como padrão, né, algumas informações, tais como nome, foto, cargo atualizado, número de matrícula, nacionalidade, data e local de nascimento, estado civil, nome dos cônjuges, filiação, o título eleitoral, a carteira militar, as disciplinas pelas escolas, o local da residência, o telefone para contato. E nos versos das fichas não eram destinados, né, para atualização do ofício docente, no qual se entendia, né, entre outras páginas, de acordo com o longo período de trabalho. E essas atualizações eram elencadas as apresentações, as designações, as licenças, a ausência do país, padrão do vencimento, aposentadoria, dispensa de pontos, jubilação, readaptação, nível universitário, o cancelamento, a gratificação de nível universitário, o triênio, acumulação, nomeação, apostila, exoneração e nota. Em relação, né, à formação de professores, temos, né, o trabalho do Domingues com a França, né, o meu com a professora Denise, que acabamos, né, mexendo, iniciando um movimento de alguns cursos, como o curso de formação de professores para o ensino normal, o curso de extensão e aperfeiçoamento, né?
Esses cursos de formação de professores, tanto de formação continuada, tanto no nível de graduação, como é o caso do Cefepem, foram utilizados em primeiro momento, né, no primeiro estudo, o programas dos cursos, alguns diários de alguns professores que ministravam as disciplinas de matemática. Os livros também foram muito úteis. Então, em relação à formação de professores, houve mais um aprecio, né, aos programas de ensino, aos diários de classe e a relação, né, dos livros que seriam utilizados nesta formação de professores. O próximo acervo que vamos falar um pouquinho, né, que eu tive a oportunidade de conhecer, é o Programa de Estudo e Documentação de Educação e Sociedade, que é conhecido como PROEDS, do FRJ, né? E como ter acesso a esse acervo? Por meio do agendamento, né? Por e-mail, que é proedes.fe.frj@gmail.com. E os documentos, né, que constituem esse acervo são os arquivos institucionais. A gente tem como os arquivos institucionais os arquivos relacionados à história da UFRJ, tais como da Faculdade Nacional de Filosofia, a Universidade do Rio de Janeiro, a Universidade do Brasil, né, a UDF, a Universidade do Distrito Federal, o Colégio de Aplicação da UFRJ. Além do mais, nós temos os arquivos, né, esse acervo acaba tendo os arquivos de instituições educacionais e científicas, que tem os asilos dos meninos desvalidos de 1975 a 1996, a Associação Nacional de Pós-Graduação em Pesquisa em Educação de 1978 a 2006, o Instituto de Estudos Avançados em Educação. Temos também alguns arquivos de educadores, como Armando Álvaro Alberto, o Durmeval Tringueiro Mendes, Gidalze Amado, João Roberto Moreira, né, a Norma Cunha Osório, a Odete Toledo, Pascoal Leme, Raul Jobim Bittencourt. E entre as coleções que o acervo acaba contendo, né, tem as coleções temáticas, né, que é a cor dos MEC e site, né, as coleções do Anísio Teixeira, Antônio Carneiro Leão, as constituintes, a educação na imprensa, ensino fundamental e médio de 1994 a 1999, a educação na imprensa, o ensino superior de 1996 a 1999, os informes de ciência, hoje Jornal Ciência, hoje Jornal da Ciência, a LDB e as coleções de Manuel Lourenço Filho. Entre as coleções institucionais que o acervo possui, é da CADES, né, que é da Campanha de Aperfeiçoamento de Função do Ensino Médio, tem também do Conselho de Reitores da Universidade Brasileira e tem da UNE e do Movimento Estudantil. Então, depois que eu sei que plataforma eu utilizar, como proceder? Vamos falar, eu sei qual coleção e qual subcoleção, né, que eu quero utilizar. O passo é muito mais simples do que no CEMEB-ZERJ. Você acaba mandando um e-mail falando qual coleção que você tem interesse para sua pesquisa, né? E nesse movimento, você recebe como resposta uma planilha de todos os documentos que possui. Aí você escolhe o documento específico que você vai realizar um agendamento, e nesse agendamento já vai estar separadinho todos os documentos que você selecionou a partir da planilha. A fala, ela vai até aqui, e agradeço a atenção de todos e todas. Muito obrigado. Centro de Memória de Educação Brasileira. Descoberta de novas fontes nos arquivos escolares do Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro. Prazer, meu nome é Guilherme, sou graduando de Matemática pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro e atualmente sou pesquisador de iniciação científica pelo PIBIC, com o projeto
os experts do Instituto de Educação e a sistematização da matemática para a formação de professores dos primeiros anos escolares de 1930 a 1980. Bom, a minha trajetória começou lá em meados de 2018, com atividades semanais, visitando acervos do CEMEB, Escola Municipal Orsina da Fonseca e Escola de Formação Paulo Freire, com o objetivo de digitalizar, analisar e disponibilizar documentos que repetissem a educação matemática nas décadas passadas, para ser colocados no repositório institucional da Universidade Federal de Santa Catarina. O CEMEB, o Centro de Memória de Educação Brasileira, foi criado em 9 de dezembro de 2005, com a iniciativa do projeto da professora Heloísa Helena Meireles dos Santos, na gestão do professor Biratã Viana, com o objetivo de reunir, catalogar e divulgar a memória institucional. Bom, inicialmente, o Centro de Memória ele iniciou dentro do prédio principal, né, em uma das salas de aula. Só que no passar do tempo, o Centro de Memória foi recebendo mais documentos, doações feitas por ex-alunos, ex-funcionários e até mesmo por outras instituições como o Arquivo Nacional. Com um grande número de documentos, foi necessário fazer uma mudança dentro do próprio prédio, né, para uma outra sala que fosse maior, que pudesse também receber com maior adequação os pesquisadores de História da Educação Matemática e até mesmo outros pesquisadores. O acervo hoje é composto por arquivos dos 140 anos de existência do ISERJ, em que alguns estão disponibilizados para pesquisadores mediante ao cadastro na coordenação do Centro de Memória. O Centro de Memória é composto pelo seguinte corpus documental. É possível encontrar arquivos de diferentes suportes, seja eles textuais, iconográficos, imagéticos, magnéticos, entre outros. A grande maioria desses documentos encontram-se desorganizados, em que são colocados aleatoriamente em pastas, gavetas e vitrines, com etiquetas contendo apenas o período e a fase do ISERJ. A investigação sobre esse acervo pode-se encontrar as seguintes fontes: atas da congregação, que compunham embates dos professores intelectuais com a direção da instituição pública em busca de permanente de sua legitimação para defender seus pontos de vista. Também possui grades curriculares encontradas no interior das fichas de ex-alunos em diferentes períodos, né? Por exemplo, na década de 70. Temos também documentos de reformulação curricular e questionários aplicados aos professores e alunos sobre as novas propostas de ensino, emendas disciplinares, que indicam a que se propõe cada disciplina e os conteúdos e conceitos que pretendiam ser abordados naquele determinado período. Temos também livros de comunicação entre direção e professores, fichas de ex-alunos que concluíram o curso normal entre o período de 1969 e 1982, livros de registro cotidianos da escola primária do Instituto de Educação, apostilas elaboradas e publicadas por professores do próprio Instituto, teses dos professores catedráticos para dar entrada no concurso público para professores, biblioteca histórica contendo livros antigos, livro de registro da biblioteca contendo empréstimos e devoluções, livro de exames de práticas escolares contendo informações da banca como professores convidados, diretores das escolas parceiras do evento. Esse livro de exames, na verdade, ele contém as provas que os alunos faziam para poder dar entrada no curso normal. Temos também cadernos escolares. Atualmente, o acervo é composto por cadernos de diversas disciplinas de ex-alunos, como principalmente da aluna Darcy Mota, que estudou entre o período de 1974 e 1939. Temos também os livros de tombo, contendo entrada e saída de materiais, como livros, audiovisuais e etc. Plantas de hidráulica, de eletricidade, arquitetônicas, pelos projetos da construção da escola, onde ela está situada atualmente. Notas fiscais da Escola Normal da Corte, lá do período de 1890, que mostram os objetos e os livros exportados do exterior. Temos também periódicos. Nesse caso, a gente pode separar esses periódicos de duas formas, tá? Como os periódicos que são publicados por alunos, conhecidos como Tangará
Estrela Azul e Instituto, e os periódicos institucionais, que expõem as atividades que a escola desenvolveu e o posicionamento de professores sobre assuntos variados. É possível encontrar também documentos do curso de Extensão e Aperfeiçoamento, o CEA, e o curso para a formação de professores da Escola Normal, o CFEPEM, que ocorreu aí aproximadamente entre o período de 1965 até 1975. E por último, eu deixei aqui um que é bem especial para mim, que é as fichas funcionais, que permitiram conhecer o funcional e a bibliografia, né, desses professores que atuaram no Instituto de Educação. Nesse caso, a gente pode observar essas fichas de duas formas. Tem um período antes da década de 20 e um período pós da década de 20. Por quê? No período antes da década de 20, essas fichas eram anotadas em livros. Então, cada designação feita por um diretor, um governador, era escrito nesse livro de designações de funcionários, tá? Então, vou falar um pouquinho mais sobre as fichas, porque é exatamente a fonte que eu utilizo para as minhas produções. Então, vamos lá. Ficha funcional. As fichas cadastrais de funcionários encontram-se guardadas em um local mais acessível ao pesquisador e ao funcionário, com informações rápidas e detalhadas sobre a vida funcional dos funcionários do ISERJ. É possível investigar também sobre as mesmas temáticas nos computadores do CEMEB uma versão anterior das fichas, os digitalizados livros de designações, que foi exatamente o que eu falei inicialmente, tá? O interessante dessa fonte, né, desse acervo, é que o CEMEB armazena mais de 2.000 fichas funcionais, né, de diversos cargos, seja professores, ex-diretores, secretário e etc. Tá? Quanto à composição dessas fichas funcionais dos ex-docentes, nota-se as seguintes informações: dados pessoais, como nome, filiação, endereço de residência, número, carteira militar e etc. Também a gente pode observar uma foto 3x4 e as designações feitas por diretores do Instituto de Educação, secretário-geral de Educação e Cultura, governadores. Bom, falando um pouco agora sobre docentes de matemática, lá em meados de 2018, quando eu dei entrada no projeto, né, de História da Educação Matemática, eu basicamente não tinha domínio nenhum sobre essa temática. A única informação que eu tinha como conhecimento era que o professor Júlio César de Mello e Souza, né, o famoso Malbatã, ele era um dos professores do Instituto. Então, foi através desse nome, desse professor, que eu comecei a pesquisar quais professores atuaram no Instituto de Educação desde seu período de inauguração. Mas como é um recorte muito grande, eu decidi fazer uma redução, pegando os professores que atuaram entre a década de 30 até a década de 70. Então, dentre esses professores de matemática, né, eu encontrei 21 nomes. Sendo que, dentro desses 21 nomes, eu não acrescentei professores das disciplinas de estatística e desenho. Então, a gente pode encontrar aí as fichas, né, como uma comprovação de que aqueles professores realmente atuaram no Instituto de Educação, são o Júlio de César Mello e Souza, né, o Lélio Itampua Pira, que inclusive ele é muito conhecido no INPA, ele foi o primeiro diretor do INPA, né, que é o Instituto Matemática Pura e Aplicada, aqui do Rio de Janeiro, e a Alfredina de Paiva, entre outros. Esse primeiro estudo ele foi apresentado no meu primeiro seminário, que foi o 17º seminário que ocorreu em Aracaju, Sergipe. E aí, depois da apresentação, né, foi informado para a gente que o tema do próximo seminário, que ocorreu este ano, né, de forma remota, o 18º seminário temático, que a temática seria sobre os experts, né, em educação matemática. E aí, como eu já tinha uma grande relação de nomes de professores que atuaram no Instituto de Educação, foi fácil para mim, porque eu já tinha algumas pessoas que eram bastante evidentes na educação matemática, mas para tentar tirar um pouco a atenção desses caras e tentar mostrar outras personalidades, eu resolvi trazer Ismael França Campos, né? E aí, para esse seminário, o seminário deste ano, eu produzi um artigo onde eu tentei mostrar que o Ismael França Campos foi um expert para a educação matemática
especificamente de aritmética para a formação de professores. Então, ó, quem foi Ismael França Campos? Ismael atuou como docente catedrático em metodologia do cálculo entre a década de 40 e 60, chegando a desempenhar o cargo de diretor do Instituto de Educação, devido à sua participação significativa em discussões problematizadas em cima do sistema de ensino das escolas normais sobre o cargo de vice-presidente da Associação Brasileira de Educação. Seus feitos foram legitimados pelo ISERJ e pelo Estado da Guanabara, que acabaram homenageando ele com a medalha Anchieta e o prêmio Educador Emérito. Ao que diz respeito, né, à disciplina de matemática, eu pude constatar publicações de livros e periódicos feitos pelo nosso personagem, referentes ao ensino de aritmética. Além das designações feitas pelo Estado para compor, por exemplo, a Comissão de Elaboração dos Programas Mínimos de Metodologia do Cálculo e de Matemática para a Escola Normal, entre outros. Estes fatos fazem com que possamos indagar que a possibilidade do nosso personagem ser um expert de aritmética para a formação de professores, viabilizados pelos relatos materializados em sua ficha funcional e os noticiários encontrados na hemeroteca no seu período de atuação. Bom, obrigado por assistirem a minha apresentação, espero que vocês tenham gostado, e foi uma honra para mim ter recebido esse convite para mostrar um pouco sobre a minha trajetória em cima do meu objeto de estudo, que é exatamente o CEMEB, né, o Centro de Memória. Espero que estejam todos bem. Obrigado. Até mais. Olá, né? Como eu já tinha falado no início com vocês, eu sou Denise Medina e muito obrigada por vocês terem compartilhado conosco, né, as nossas experiências, né? E lembrando que o GEMAT Rio é um órgão, né, um grupo muito recente, nós temos poucos ainda componentes, mas componentes de peso. Vocês viram que por sermos pouco, a nossa produção, modéstia à parte, é bem grande. Agora, nos faltam, né, pernas para que nós consigamos dar conta desses inúmeros arquivos inexplorados no Rio de Janeiro, que na maioria das vezes estão desorganizados, né, de difícil acesso, e é muito árduo o trabalho dos meninos em achar e tentar conseguir ter acesso a eles. Por nós sermos pequenos e ainda não termos condições de proporcionar coisas que mais consistentes para vocês, apesar das nossas serem consistentes também, nós resolvemos oferecer o que tínhamos, que é a nossa história com o Instituto de Educação, a nossa convivência e os lugares de pesquisa que vocês podem, de casa, acessar o Rio de Janeiro, né? E o Arquivo Nacional, nosso principal arquivo, desde 1836, que ele guarda documentos e pode ser acessado pelo sistema CIAN. E eu estou esperando, aguardo de algumas perguntas, espero que vocês acolham os meninos, né, como o GEMAT sempre acolheu a todos, e eles me ajudam demais, né? O Guilherme, o Paulo, o novo integrante que é o Tiago, o Jonathan, que não me abandona, e espero que não continue não me abandonando. E vou dar a palavra para eles para alguma pergunta. Muito obrigada, estou muito feliz de poder partilhar com vocês isso tudo. E a partir desse mês eu vou ganhar mais alguns integrantes de mestrado e doutorado, e talvez o nosso trabalho a gente consiga desenvolver mais rapidamente devido à nossa falta de pernas, né? Então, um beijo para vocês e deixo a palavra para quem quiser perguntar alguma coisa. Beijo a todos.
Então, como eu falei no início, o Wagner está me perguntando aqui como lidar com esse mundo de documentos, né? E como é que é a minha atitude de proporcionar aos alunos a possibilidade de ter contato com a história da educação matemática. Como eu falei para vocês, a universidade é muito grande, tem 40 mil alunos, e eu sou uma professora numa universidade de 5 mil, que é a Faculdade de Educação, e numa área de pedagogia. Então, o que eu faço? Todos os eventos que a Faculdade de Educação ela oferece, eu me inscrevo como palestrante e falo da história da educação matemática. Geralmente, o público gosta mais de perceber as diferenças em livros didáticos. Isso dá mais ibope, né? Quando eles percebem livros antigos, isso chama mais atenção. Assim, a faculdade lá é vertical, né? O Niemeyer colocou ela vertical, e o meu andar é o 12º. E como fazer que os alunos também do IME, do Instituto de Matemática, que é no 6º andar, participem disso? Também oferecendo palestras, conversando com alguns professores, que na maioria do IME eles podem falar, são matemáticos e não educadores matemáticos. E é um trabalho de formiga, né? Esse trabalho tem 4 anos só. E agora que eu consegui me credenciar para o programa de pós-graduação, que eu vou conseguir alguns mestrandos e doutorandos. Outra forma foi procurar projetos, financiamento de projetos, que com bolsas, alunos ficam mais propícios a ingressarem nesse campo, que ainda é tão inédito na universidade para eles. Quanto aos acervos do Rio, eles, infelizmente, eu como, vou falar uma coisa aqui, talvez como estou acostumada com os acervos de São Paulo, eu me sinto muito de mãos atadas. Meus colegas cariocas depois podem falar também, que eu gostaria que eles falassem. O acervo do Instituto de Educação, como vocês viram, é riquíssimo e inexplorado. Ele precisa de um projeto que o organize, né? Mas até então não tenho pernas para isso. Vocês viram que esse acervo do Instituto é um acervo desde a sua criação e tem papéis e papéis e papéis, e você se perde dentro daqueles papéis super desorganizados, e, além disso, o acesso cada vez é mais complicado. Quer dizer, um professor que queira pesquisar lá tem que percorrer todos os caminhos que o Jonathan relatou para vocês. É cheio de memorando, cheio de carimbo, mas a gente tem que entrar na onda e fazer o que eles mandam, né? E outro acervo que eu acho muito interessante, além do Arquivo Nacional, que eu me perco um pouquinho no Arquivo Nacional, eu prefiro, não sei se é preferir, eu já estou mais acostumada com o Instituto de Educação. Então, lá, se eu procurar, tem o que eu quero sobre formação de professores. Então, é esse, o caminho é de formiga. Eu acho que se eu tivesse pernas, eu faria um projeto grande para organizar aquele acervo do Instituto e ver o que ele tem de possibilidades. Eu vou passar agora um pouquinho as palavras para o Paulo. Paulo, você pode falar alguma coisa? Alguém quer perguntar alguma coisa para ele? Que ele se achado aqui, esse presente, o Paulo, eu ganhei esse presente, quem me deu foi a Bárbara. Num evento... Vai na FEM de 2018. É na FEM, 2018. A Bárbara me apresentou, disse que ele estava entrando na UERJ. Aí eu logo tentei raptá-lo para o debate. E ele conseguiu, né? Conseguiu fazer, apesar do campus dele ser muito longe, o campus dele é em Petrópolis, não, em Caxias. E ele mora em Petrópolis, quer dizer, tudo longe. Mas ele conseguiu agregar muito no GEMAT. Sem ele, eu não poderia fazer esse trabalho. Tá? Então, Paulo. Tem uma pergunta que é para o Guilherme, né? Ou não?
Então, tem aqui uma pergunta, você podia falar. Vocês Gostaria de saber se o querem Centro de Memória do Instituto de Educação tem pessoal técnico para atender o público e também ser aberto ao público. Responde aí, Jonathan. Eu posso responder se o Jonathan demorar muito. O Centro de Memória, ele, na sua organização, né, na sua divisão, deveria ter duas pessoas. Estão me ouvindo? Tá, então, Jonathan, eu vou passar agora Então, Paulo. o Instituto de Educação, ele acaba sendo ministrado, né, pelos próprios professores. E muitos desses professores, eles acabam tentando contemplar aqueles que são de natureza da história. E atualmente nós temos um professor que conseguiu, através do projeto da FAPERJ, para tentar, né, trazer algumas melhorias, né, de organização para o acervo. Então não é pessoas qualificadas para atuar em si, ou seja, não são pessoas com o título de arquivista, né, mas sim são os próprios professores que acabam atuando na administração do Centro de Memória. Outra coisa, os professores que são designados para o Centro de Memória são aqueles professores, coitados, que não conseguiram se adaptar em outros lugares, né? Então, eles estão ali porque não tem outro lugar para eles ficarem. Infelizmente, a senhora que trabalhava anteriormente lá, que conhecia aquele acervo de cola, se aposentou. O Guilherme, agora é para você. Opa, sim? Estão me ouvindo? Lembra que eu falei que elas iam fazer essa pergunta? Sim. Bom, a circulação dos saberes do Ismael, ela se deu basicamente por revistas, né, por periódicos publicados no Rio Grande do Sul, um periódico institucional do ISERJ, e até mesmo pela publicação dos 2 livros, né, que ele publicou, que foi o Didática de Aritmética, e o outro é o nome Diretrizes de Didática e Educação. Inclusive, os saberes do Ismael, ele nem produziu tantos acervos assim, né? Todos os documentos. Só que como ele era vice-presidente da Associação Brasileira de Educação, né? Ele basicamente ganhou bastante visibilidade, né, na questão do sistema de ensino. Então, isso fez com que ele teve um certo apoio, né, em relação ao Instituto de Educação e até mesmo os saberes de matemática dele. Paulo, quer dar uma palavra? Posso dizer sim, né? O Instituto... tem uma pergunta do Davi aqui agora, né? Falando ali da planta do Instituto, né? Que ele tem ali os 2 prédios simétricos e se tinham seções separadas para os meninos e meninas. Essa informação eu não tenho, porque eu só peguei a planta, né, no site do Instituto, e como o curso normal, naquela época do Instituto, foi mais destinado para as mulheres, e como também tinha as outras instâncias, né, a gente ainda não fez uma avaliação dessas outras instâncias no Instituto. Então, eu ainda não tenho essa resposta. Também é uma coisa de interesse, saber como é que ficava essa divisão lá dentro do Instituto nesse período. Mas eu acho que é uma coisa que a gente pode tentar identificar, mas eu não sei se como é que era a questão também do horário. Essas informações, elas não estão disponibilizadas. A gente vai pegando fragmentos de informações sobre o Instituto e eu tentei montar aquela apresentação. Então, acho que ainda tem muita coisa, né, para a gente poder identificar aí sobre o Instituto, essa divisão, como é que ficou. Eu acho que na hora lá que teve a falha
de energia. Eu não sei se botou no momento em que fala um pouco mais sobre a Escola Normal do Distrito Federal, que foi um período onde ficou alocado no Largo do Estácio, que hoje o prédio não existe mais, que é o prédio onde fica mais ou menos uma parte ali do metrô do Estácio. Então, o Instituto tem uma questão histórica ali a ser analisada nesse entorno. O entorno ali do Instituto, ele está próximo ali da Escola Técnica Nacional, do Colégio Militar. Tem uma série de coisas ali que as pessoas não sabem, né? Não deu para mostrar isso, mas o Instituto é muito próximo do Cefet. E tem uma relação ali também com algumas questões. Então, acho que ainda são muitas pesquisas que a gente precisa realizar para poder determinar, né? O Instituto ainda... A gente está começando, e aí com a pandemia a gente não conseguiu fazer nada esse ano nos acervos, e para quem sabe, parte do acervo da UDF, ele está catalogado, porque foi uma pesquisa da Sônia Lopes, ela teve um patrocínio da FAPERJ, então eles estão separados em pastas, está mais organizado do que algumas partes aí do Instituto, e a gente precisa ainda realizar muita coisa, e espero que os novos integrantes consigam dar conta de algumas demandas nossas também. Deixa eu falar rapidinho que realmente a gente está vivendo em um mundo de pandemia, né? Então, o pesquisador acaba tendo que fazer essa pesquisa de forma remota também. Para quem quer conhecer um pouco mais sobre o Instituto de Educação, né, ou até mesmo o Centro de Memória, tem um blog feito pela... esqueci o nome da autora, da criadora do Centro de Memória. Isso, Heloísa. Ela tem um blog que, no caso, ela já não posta mais nada tem um certo tempo, né? Mas lá ela coloca conta um pouco sobre a história do Centro de Memória, né? Como é que foi criado, quais tipos de documentos podem ser encontrados. Então, eu vou até, inclusive, colocar aí no chat, tá? Para quem estiver interessado em acessar esse blog do CEMI, gente é conhecido como CEMEB. Jonathan, tem uma pergunta para você. Quem estiver interessado em acessar esse blog do CEMI, gente é conhecido como CEMEB. Agora é uma pergunta para mim, né? Do meu orientador. Qual a sua experiência de ser mestrando na UFSC, mais utilizar os documentos, né, do acervo do Rio? Primeiro, meu foco seria, né, tentar dialogar, né, os saberes, né, produzidos por Manuel Jairo Bezerra no Rio, né, e encontrar primeiramente, né, a circulação desses saberes que foram produzidos em terras catarinenses. Esse era um dos meus focos e intuito. Só que como veio a pandemia e eu acabei me envolvendo no período da graduação, né, por causa da iniciação científica, nos documentos do Rio de Janeiro, eu vi como uma salvação me focar, né, em investigar, né, os saberes profissionais matemáticos presentes na formação de professores no Instituto de Educação. Então, eu posso referir então a minha experiência, a minha vivência em tempos, né, da minha iniciação científica, que acabou me levando a utilizar os documentos do Rio, e do outro motivo é por estarmos em uma pandemia. E os acervos, principalmente, né, o de Santa Catarina, se encontravam fechados também. Então eu acabei utilizando nesse primeiro momento os documentos já digitalizados no período da... Não sei se... Gente,
Eu acho que alguém tem mais alguma coisa para falar. Eu acho que a gente já tem que ir para outra atividade. Tem uma pergunta da Késia. Essa seleção de novos alunos para o mestrado já tem um projeto de desenvolvimento? Qual o tema? Sim, já tem. Eles vão pesquisar os saberes docentes dos cursos de formação de professores, cada um no período, da Escola Nova e do Movimento da Matemática Moderna. Vamos ver o que a gente consegue, né? Tomara que termine essa pandemia. Mas esses 2 mestrandos vão trabalhar com saberes docentes. O Tiago, que ele entrou agora, o Guilherme agora, eles estão trabalhando com uma organização muito forte aqui no Rio de Janeiro, que foi o Laboratório de Currículos. Então, eles estão pesquisando na hemeroteca, ontem eu passei a noite mandando e-mail para eles, pesquisando na hemeroteca tudo sobre o Laboratório de Currículo, que foi uma instituição fundada pelo governo na fusão, em 1977, chefiadas por uma equipe super piagetiana, né, que é a Mirtes Wendel e a Circe Navarro, e os cadernos de matemática, que eu ainda não tenho acesso a todos, eles são extremamente piagetianos e lógicos, são até assim para matemáticos, às vezes eles são não consigo compreender o que elas estão propondo. Por isso que a reformulação curricular dos anos 70 aqui no Rio de Janeiro pode ser que não tenha ido direto para as escolas. E esses documentos são muito importantes, eu até aproveito, né, para pedir que se alguém aqui do Rio de Janeiro tenha alguns dos 17 volumes desse aqui, que fale comigo, que eu preciso muito deles, tá? Essa foi uma reformulação curricular concomitante aos guias curriculares de São Paulo, tá? Então, o Guilherme e o Tiago, eles estão na hemeroteca pesquisando sobre esse laboratório de currículo, que era a entidade responsável por essas publicações e pela formação de professores que antes, como Paulo tinha dito, era o estado da Guanabara, teve que abarcar todo o estado do Rio de Janeiro, totalmente sem estrutura, né, porque antes o estado da Guanabara era elite, e o estado do Rio de Janeiro eram os pobrinhos coitados. Então, essa reformulação curricular, eles queriam interiorizar a democratização do ensino. Então, é isso que a gente está pesquisando no momento, fora o Instituto, porque geralmente a gente é assim, né? Todos os personagens envolvidos que estão numa atitude de poder, num lugar de poder nos estados, eles participam de todos os grupos que são colocados para produzirem documentos oficiais. Então, os professores do Instituto também estão no laboratório de currículo. Então, é necessário a gente cruzar essas fontes. E é isso, gente. Muito obrigada. Eu sei que já tomamos muito tempo de vocês. Um beijo para todos. Estou com muita saudade, né? Vocês querem dar algum tchau, gente? Só agradecer a companhia de todos, né? E pedir desculpas pela falha técnica que aconteceu no meio da apresentação, mas foi por, né, problemas que não estão dependem da gente, né? Então, quero agradecer também bom dia. Porque o Luiz foi incansável, tá? O Luiz, ele me aturou muito, e o grupo, com as nossas dúvidas. Muito obrigado, tá, Luiz? Tchau, gente. Luiz, pode botar o nosso fone